Amados, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nós vamos gravar mais um vídeo para o nosso canal aqui, e eu peço a você que você compartilhe os nossos vídeos e você dê o seu like, tá bom? Vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que também não seja tentado. Querido, olha a importância do texto que nós acabamos de ler. Você precisa entender que Deus, Ele só corrige, Ele só disciplina aquele que Ele quer bem e ama. Então, querido, você ser corrigido por alguém é um ato de amor. Quando uma pessoa ela está te corrigindo, por ter, como o texto diz, ter te surpreendido, você fazendo algo que não deveria fazer, você que está sendo corrigido, você tem que entender que aquele ato ali é um ato de amor. E quem está corrigindo também tem que entender que aquele ato de correção ali, ele tem que ser feito com amor. Sem querer apontar o dedo para ninguém, sem querer, colocar a pessoa para baixo ou diminuir a pessoa, porque isso não vai levar ninguém a nada. Então, a correção ela é um ato de amor. Mas por que o apóstolo ele escreveu essa carta aqui? Escreveu esses versículos? Possivelmente, ele deve ter tido experiência com outras pessoas que, na hora de corrigir alguém, na hora de chamar a atenção de alguém, foram muito infelizes na sua colocação. Querido, quando você for corrigir alguém, quando você for chamar a atenção de alguém, a primeira coisa, ninguém precisa ficar sabendo disso. Você não precisa sair falando para todo mundo a atitude ou aquilo que a pessoa cometeu. Chama ele num canto, demonstra para ele o quanto você lhe quer bem, o quanto aquela atitude ali está desviando ele do foco. Mostra para ele que aquela atitude dele ali vai levar ele a sofrer muitas das vezes consequências gravíssimas se ele continuar com aquela atitude. Então, querido, o que a liderança da igreja ela precisa fazer, entender, é a arte de corrigir alguém. Saber corrigir alguém, saber falar com alguém, saber trazer alguém para o seu lado, para o lado bom das coisas. Irmãos, eu já estou na igreja há algum tempo. E com esse período que eu estou na igreja, nós vamos aprendendo algumas coisas. Nós vamos aprendendo o que fazer e nós vamos aprendendo também o que não fazer. Sabe, querido, a Bíblia diz que
nós já temos um acusador. A Bíblia diz que Satanás, ele é o nosso acusador. Você imagina, o ser humano, ele comete erros, assim como, de repente, essa pessoa está precisando de uma repreensão. Amanhã é você que está cometendo um erro, que também está precisando de uma correção. Portanto, querido, nós não devemos nos tornar pessoas acusadoras. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ah, fulano... Não, querido. Já não basta o diabo, já não basta o inimigo das nossas almas, que pega aquela situação ali e fica o tempo todo acusando a pessoa. Querido, o que a pessoa menos precisa é de mais um para acusar. O que ela precisa é de um apoio. O que ela precisa é de ajuda. Então, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um bom orientador? Você é um bom disciplinador? Ou você é um acusador? Querido, nós não podemos ser assim. Nós temos que nos colocar, né, na posição da pessoa e jamais acusar a pessoa. Uma pessoa que se torna um acusador, ele jamais vai ser um bom conselheiro. Porque não é acusando alguém, não é dizendo para alguém, ó, tu vai para o inferno, ó. Não, não é assim que se ganha uma pessoa, não é assim que se aconselha uma pessoa. O apóstolo Paulo está nos orientando, espírito de brandura, calmo, sem acusar, fazendo com que a pessoa entenda que mesmo diante de uma atitude que foi contrária aos princípios religiosos, ainda assim ele ou ela é amado. Irmãos, quantas pessoas deixaram o caminho porque erraram e na hora que precisavam de uma correção, foram muito, mas muito mal corrigidos. Eu acho que nós, como servos do Senhor, nós temos que pensar muito. A correção, ela precisa e deve ser feita. A Bíblia diz que Eli não corrigiu seus filhos. Olha o problema que deu. Então você precisa corrigir, porém, uma má interpretação, uma má correção vai gerar também uma situação tão ruim, tão deprimente, como a primeira, como se não corrigir. Se você não corrige, você está errado. Se você corrige de uma forma errada, né, você também vai gerar um resultado negativo. As pessoas, ao invés de te procurarem, vão se afastar de você, querido. Eu fui conselheiro na igreja metodista em Éden, conselheiro de adolescente. E você sabe como que é lidar com um adolescente. Dependendo da forma com que você lidar com ele, dependendo das palavras que você fala com ele, ele vai te procurar, ele vai querer estar perto de você. Mas isso não funciona apenas com adolescente, não. Isso funciona com adolescente, com jovem, com adulto. Dependendo da forma que você interpreta aquela situação, aquele erro, cara, você vai conquistar a confiança dele. Ele vai querer sempre te ouvir, ele vai querer sempre um conselho teu. Por quê? Porque você não é um acusador. Entenda bem, um bom conselheiro, ele não é um acusador. Ele não concorda com aquele ato que a pessoa fez,
Mas ele não o acusa, muito pelo contrário, ele fala, ó, eu estou aqui. Se você precisar, pode contar comigo. Querido, se essa palavra foi importante para você, você possa dar o seu like e que você possa comentar, me ajudar aí, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe. Amém.